Hi there! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa correção de questões da CESP-CEBRASP para o concurso do IBAMA. Bom, o teacher vai fazer uma correção detalhada com você de todas as questões e no finalzinho eu vou fazer uma análise da prova, te mostrando o que apareceu em relação ao vocabulário, em relação à gramática, que são pontos que você deve ficar atento para conquistar um notão. Combinado? Eu sou a Teacher Aline Serpa, você está no canal Inglês para Concursos, onde tem muitas dicas aqui para você mandar bem na sua prova. E eu também tenho o preparatório ideal para você mandar bem, garantir aí um notão na língua inglesa. É só você clicar no primeiro link aqui da descrição. Se não é inscrito ainda, inscreva-se e deixa seu like. Bom, nós tivemos dois textos aqui nesta prova. O primeiro foi este aqui, tirado do climate.nasa.gov. Um texto pequenininho, né? Aí nós tivemos dois parágrafos e as questões foram essas aqui, né? CESP-CEBRASP, nós precisamos julgar aqui se as assertivas estão certas ou erradas. Judge the following items according to the text above. Julgue os seguintes itens de acordo com o texto acima. O que eu sugiro, né? Aí uma técnica de resolução que vai otimizar o seu tempo. Eu sugiro que antes de fazer a leitura do texto, você leia as assertivas para saber o que você vai precisar buscar no texto. Porque muita gente faz o seguinte, lê o texto todo, tenta entender tudo, traduzir tudo e depois vem aqui para as assertivas. E aí você pode perder tempo. Então eu sugiro que você faça uma leitura detalhada, grifando palavras-chave, palavras importantes. O que são palavras-chave? São aquelas palavras que trazem as ideias mais importantes da assertiva. Então você grifa essas palavras e volta no texto fazendo a leitura, tendo em mente quais palavras você deve procurar. Talvez você não encontre exatamente aquela mesma palavra-chave, mas você encontra um sinônimo, você encontra uma ideia parecida. E quando você encontrar, aí sim você lê o trecho com mais atenção. Combinado? Então pegou a prova? Lê as assertivas com calma, grifa a palavra-chave, volta no texto buscando a resposta. Vamos para a resolução? Então aqui nós temos a primeira, né, que seria a nossa questão 51. Certain extreme weather and climate-related events are happening more often and becoming more intense. Então vamos analisar aqui palavras importantes que temos na assertiva. Certos eventos climáticos extremos, extreme weather, and climate-related events, né, eventos climáticos extremos e relacionados ao clima, estão acontecendo com mais frequência, olha, more often, com mais frequência, and becoming more intense, e se tornando mais intenso. E aí, olha o que nós temos aqui. Na nossa assertiva, nós temos extreme weather, certo? Lá no texto, nós temos o seguinte, olha, extreme events. Aqui também nós temos a palavra events. Aqui nós temos extreme weather. Olha as minhas palavras-chave. Olha, climate-related events. Climate-related events. Ok? Olha, more frequent. More frequent é sinônimo de more often, tá? Lembra, a teacher falou que não exatamente você vai encontrar as mesmas palavras, mas você pode encontrar sinônimos. Então, se você já sabe que tem que buscar essas palavras-chave, quando você chega no texto e encontra palavras parecidas, você pausa, faz uma leitura cuidadosa daquele trecho, para identificar se faz sentido com o que está sendo afirmado na assertiva ou não. Então aqui vamos fazer a leitura do trechinho em English. E eu vou grifar palavras importantes, tá? Então vamos lá. There's growing evidence that people and the planet are increasingly impacted by extreme events.
According to the fourth National Climate Assessment, more frequent and intense extreme weather and climate-related events are expected to continue to damage infrastructure, ecosystems and social systems. Há evidências crescentes de que as pessoas e o planeta estão sendo cada vez mais impactados por eventos extremos. De acordo com a quarta avaliação nacional do clima, eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos devem continuar a danificar infraestrutura, ecossistemas e sistemas sociais. Então, pegou o jeito aqui de fazer a questão? Leu a assertiva? Grifou palavras importantes? Volta no texto procurando essas palavras importantes. Quando você achar, você pausa e aí você lê com calma, ok? Vamos para a segunda? The author points out human contributions as a noteworthy reason for the growing number of extreme events. O autor aponta as contribuições humanas, então aqui contribuições humanas vai ser importante, como uma razão significativa para o aumento do número de eventos extremos. E aí, olha só, que um detalhezinho. O seu conhecimento de mundo te ajuda muito a resolver questões. Se você já acompanha a Teacher há mais tempo, você sabe que eu falo sobre a importância da leitura frequente, né? Quanto mais textos você lê, maiores as chances de cair algo que você já conheça na prova. E o seu conhecimento de mundo te ajuda muito. As contribuições humanas têm uma razão significativa para o aumento de eventos extremos relacionados ao clima? Nós sabemos que tem, né? Só que, cuidado, isso aqui tem que estar no texto. Pode ser de forma explícita, pode ser que você consiga pegar através de uma inferência, mas você tem que ser capaz de pegar essa informação no texto. Não pode ser só baseado no seu conhecimento de mundo. Ele te ajuda, mas ele não é o suficiente, né? Você não pode confiar só nele para resolver a questão. Então, vamos lá. Interest has grown in the scientific community to study whether specific extreme events, aí nós temos aqui de novo, né? Extreme events can be partially attributed to human activities. Aqui nós temos, né? Então, contribuições humanas, human contributions. Aqui nós temos human activities. As atividades humanas são as contribuições humanas, né? O interesse cresceu na comunidade científica para estudar se eventos extremos específicos podem ser parcialmente atribuídos às atividades humanas, né? Então, isso está certo, ok? This is correct. Next, última questão sobre este texto. Experts predict an abrupt change in climate conditions due to continually harmful human activities. Especialistas preveem uma mudança abrupta nas condições climáticas devido às contínuas atividades humanas prejudiciais. Isso está errado. Por quê? Lá no texto nós temos more frequent and intense extreme weather and climate-related events, as well as changes in average climate conditions, are expected to damage infrastructure, ecosystems, and social systems that provide essential benefits to communities. Eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos, bem como mudanças nas condições climáticas médias, devem continuar a danificar infraestrutura, ecossistemas e sistemas sociais que fornecem benefícios essenciais às comunidades. Então, olha, especialistas preveem uma mudança abrupta nas condições climáticas devido às contínuas atividades humanas prejudiciais. Eu não posso afirmar isso de acordo com o que eu tenho no texto. Então, essa assertiva aqui está errada, ok? This is wrong. Aqui a questão menciona uma mudança abrupta,
mas no texto não há menção a uma previsão de mudanças abruptas nas condições climáticas. Em vez disso, o texto afirma que eventos extremos, como tempestades, ondas de calor, secas e mudanças médias nas condições climáticas são esperados para continuar. Isso sugere um processo contínuo e progressivo e não algo abrupto. Moving on. Aqui nós temos o texto um pouquinho maior, né? Nós temos aqui um texto de 3 parágrafos e nós temos 2 questões relacionadas a este texto. Number 54 and 55. According to the text above, judge the following items. De acordo com o texto acima, julgue o seguinte. From 2013 to 2019, the percentage of sites in European surface waters whose levels of pesticides are above the limits more than doubled. De 2013 a 2019, a porcentagem de locais nas águas superficiais europeias cujos níveis de pesticidas estão acima dos limites mais do que dobrou. Esse aqui é fácil encontrar a informação no texto, porque nós temos aqui o ano, tem direitinho lá no texto isso aqui, e nós temos porcentagem, olha, percentage, cognato, parecido com o português, 13 e 30%. E nós temos que tomar muito cuidado, porque quando você lê assertiva, você olha aqui, né? Ah, mais do que dobrou. Ah, 13, 30, ok, o dobro de 13 é 26, se chegou a 30, dobrou. Mas nós temos um verbo importantíssimo aqui, que é o verbo varied, variou. O texto fala de uma variação, variou entre 13 e 30%, e não de um aumento direto ou fixo, que mais que dobrou. Então, não significa que durante todo o período, né, ou de 2013 a 2019 dobrou. Não, ele variou entre, né? Então, por isso, essa assertiva está errada. Next, a nossa última questão. Contamination by pesticides in European waters is less likely to occur than in other places in the world due to strict control policies. A contaminação por pesticidas nas águas europeias é menos provável de ocorrer do que em outros lugares do mundo devido às rigorosas políticas de controle. Então vamos lá. Pesticides are regulated on the basis of high protection goals for human health and the environment. Nevertheless, pesticide contamination of surface waters and groundwater can still occur. Os pesticidas são regulamentados com base em altos objetivos de proteção à saúde humana e ao meio ambiente. No entanto, a contaminação por pesticidas em águas superficiais e subterrâneas ainda pode ocorrer. Então, olha, essa é uma assertiva que fala sobre pesticides, né? Então, olha, this is important. Apesar das políticas rigorosas, o texto menciona que a contaminação ainda pode ocorrer, sem comparações com outras partes do mundo. Por isso, essa assertiva está errada. E eu aproveito aqui para te mostrar um conectivo muito importante na língua inglesa, que é o nevertheless, no entanto. Ok? This is very important. Ele é muito importante. Outro conectivo importantíssimo, due to, devido a. Aqui no caso, devido às, né? Os conectivos são aquelas palavras que ligam frases indicando adição, contraste, finalidade, condição. Eles também são chamados de conjunções. São tipos de estruturas que aparecem bastante nas provas, nos textos. É importante você estudar também, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre essa prova? Vamos fazer uma análise do que apareceu nessa prova de 2022? Então, olha, nós tivemos a presença muito forte de vocabulário relacionado à área ambiental. Por exemplo, pesticides, pesticidas, surface waters, águas superficiais, groundwater, água subterrânea, extreme events, eventos extremos, climate models, modelos climáticos, entre outras. Em relação a tempos verbais, é extremamente importante que você estude tempos verbais para você entender bem o texto. Muita gente pensa, minha prova é interpretação de texto, não vou estudar gramática, não?
Mas como que você vai ler bem um texto se você não sabe o que é um verbo? Se você não sabe o que é um modal? Se você não entende uma estrutura de voz passiva? Se você não estudou conectivos? Então, sim, você tem que estudar gramática também, tá? Então, a teacher trouxe alguns exemplos aqui. Nós tivemos, por exemplo, o present simple, né? O presente simples, que é usado para fatos gerais ou afirmações verdadeiras. Todos os exemplos aqui são do texto, dos textos. Pesticides are regulated on the basis of high protection goals. Os pesticidas são regulamentados com base em altos objetivos de proteção. Presente perfeito, present perfect, usado para ações ou situações que ocorreram ou começaram no passado e ainda influenciam ou continuam no presente. Interest has grown in the scientific community. O interesse tem crescido na comunidade científica. Outro tempo verbal famosíssimo que aparece demais, passado simples. Ele é usado para descrever eventos concluídos no passado. The data collected from EEA member countries. Os dados coletados pelos países membros da EEA mostram outras estruturas gramaticais, voz passiva, muito comum em textos técnicos para dar ênfase ao resultado ou ao objeto da ação. Levels of pesticides exceeding their thresholds were measured. Níveis de pesticidas que excedem os limites foram medidos. Verbos modais. Acompanham verbos principais para indicar possibilidade, proibição, habilidade, etc. Pesticide contamination can still occur and could affect aquatic fauna and flora. A contaminação por pesticidas ainda pode ocorrer e poderia afetar a fauna e flora aquáticas. Então, a teacher trouxe aqui um pouquinho da análise da prova para você, de vocabulário, de estrutura gramatical. Como eu falei, é extremamente importante que você fique atento a esses pontos gramaticais que te ajudam a entender o texto, que te ajudam a ter uma leitura ali mais ampla, né? Uma leitura ali melhor do texto. E o seu melhor preparatório para o concurso você encontra aqui comigo na minha plataforma Inglês para Concursos do Zero ao Avançado. É só você clicar no primeiro link da descrição e se você tiver qualquer dúvida é só clicar no íconezinho ali do WhatsApp e mandar mensagem que eu e minha equipe iremos te atender. Você será muito bem-vindo e vai mandar muito bem na sua prova de inglês. Deixa aqui seu comentário se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida e já me segue, não se esqueça. See ya!